Pronto, chegamos, Mila. Boa Oba! noite. Boa noite. Vamos entrar no Instagram também. Vamos. Vamos lá. E aí, se você me acha. Deixa eu te achar. Peraí, que eu não sei nem. Estamos no Instagram também. Estamos no Estou. Estou, né? Vamos ver que eu bugo aqui às vezes. Espera aí. Estamos eu sozinho, por enquanto. Já estou aqui. Vai só solicitar. Meu Deus. Entrou, mas não pede para solicitar. Pedi para participar. Pedi já, né? Pronto. Não. Foi. Agora foi. Agora foi. Teve um delayzinho aqui, mas foi. Entrar ao vivo com o Mila. Isso. Vamos ver se você entra. Tá sobrando meu som aí atrás ainda. Tô vendo. Vou botar agora o... Pronto. Pronto. Chegamos, agora estamos multiplataforma. Bom demais. Vamos começar a nossa conversa da semana sobre paisagismo e arquitetura. É o tema da semana. Uhum. Então, vamos lá. Então, semana passada a gente falou de mercado, e essa semana a gente vai falar da relação, objetivamente, com a arquitetura e com design de interiores. Né? Então, o que o paisagismo tem a ver com isso tudo? Bom tema esse, hein? Não é? Eu acho que não vai caber na live de hoje. Não vai, não? Nunca cabe. Nunca cabe. Isso já é um fato, porque nunca cabe. Mas, enfim. Ai. Vamos fazer as apresentações de praxe, porque às vezes a gente está falando com gente que não esteve aqui ainda. Então, você se apresenta, quer que eu te apresente de novo? Pode apresentar. Ah, é? Então, pronto. Relação. O tema, eu estou só colocando aqui, porque aí você já bota relação do paisagismo com a arquitetura e o design de interiores. Aqui. Tá. Então, os que estão entrando, sejam muitíssimos bem-vindos, né? Eu sou Marcos Malamuti, arquiteto, paisagista, há 217 anos, ou alguma coisa parecida com isso, e, enfim, atuo nesse mercado e lecionando também pós-graduação e tudo isso, né? E trabalho com paisagismo olhando ele por um viés arquitetônico, né? Que não é exatamente tão corriqueiro quanto deveria ser, né? E minha convidada de todas as quintas-feiras é Mila Peixoto, arquiteta também, designer lightning designer, né? Que é um jeito chique de falar, professora de pós-graduação, e durante muitos anos professora de graduação também na área de arquitetura e, enfim, gestora sócia, enfim, não sei a categoria, de um grande escritório de arquitetura, tem bastante experiência também, muita história para contar. Então, boa. Mila botou o comentário. Isso, fixe ele para a gente poder saber aí que... Fixamos o comentário. Nosso tema de hoje. Boa noite, Aline. E é isso, ó, o povo chegando. Aline, Miguel, Iraci, bem-vinda. Tem alguém pedindo o link de live aqui. Tem pedido. Vou copiar aqui. O link nos stories, né? Nos seus stories. Eu nem botei. Se me achar também no... M Malamuti, no Instagram, ou no YouTube aqui, né? Ou no YouTube me acha, no Instagram me acha e acha a Mila também. Então, isso. Todos os links distribuídos. Let's go! Vamos lá! Boa noite. Pronto, todo esse preâmbulo, né, de conseguir fazer as coisas funcionarem. Tecnologia é sempre um assunto sério. E aí, vou puxando o assunto, para acho que é mais fácil. A ideia é falar um pouquinho sobre, né, a essência da história de que é o paisagismo não como decoração com planta, né, e qual é o impacto dele no mundo real, especialmente para os profissionais de arquitetura e design de interiores, né? Então, a gente tem uma plateia que, em boa parte, ou uma parte significativa, é gente que vem dessa área, e o que eu percebo na minha prática, tanto profissional, né, fazendo projetos para arquitetos, que estão fazendo um projeto de modificação e solicitam,
e atuando, né, lecionando na pós, eu vejo que muitas vezes lembram do paisagismo quando está tudo pronto, como se o paisagismo fosse uma decoração lá no final. Né? É isso mesmo. E normalmente quando já não tem mais dinheiro também, no fim da obra. E não tem mais prazo também, né? Não tem mais prazo, mas, né? Isso é uma questão de planejamento e um momento da inserção do paisagismo que é inadequada, né? Então, e não é nem que ele seja caro, a gente dá uma volta de novo, é o contrário, é talvez a parte mais barata e mais impactante da obra, né? É verdade. Justamente porque ele tem relação, olha que engraçado, engraçado não, né? Tem a ver com o que a gente está falando. Sim. Ele tem relação com a arquitetura mesmo. Então, às vezes, com o valor que você trata, né, para fazer design de interiores, sei lá, uma sala de jantar, você faz a implantação da área externa de um lote urbano inteiro. Verdade. Só que a sala de jantar modifica a sala de jantar. E né, o exterior, o paisagismo, o lidar com essa área, você modifica e recontextualiza a arquitetura. Então, você não está acrescentando um item na arquitetura, mas você está modificando a leitura da própria arquitetura. Então, a primeira relação do paisagismo com a arquitetura é contextual. O paisagismo é o contexto da arquitetura. Perfeito, né? Perfeito. E aí, se você muda o contexto, você muda o objeto, né? É a história de relação, de cenário, de sensações, de emoção, toda uma reorganização disso tudo, né? E apoiado no princípio perceptivo, né, de que o contexto influencia aquilo que a gente percebe. Isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas sabe, né? Tipo, vou dar exemplos meio bizarros, mas assim, se você achar de tomar limonada depois de comer doce de leite, ela é mais azeda. Né? Lógico, porque é comparativo. Porque é comparativo. Toda percepção é comparativa. Né? Então, se você está no calor e entra numa sala com ar-condicionado gelado, parece mais frio. E depois de 2 horas lá dentro, aquela sala nem está fria, mas está quente. Isso. E aí, na hora que você sai lá para fora, está um calor horrível, que nem estava quando você estava lá fora. Né? Porque você saiu do frio. Então, a relação e o contexto é que definem a percepção para tudo. Né? Para tudo, né? Eu brinco em aula, assim, até se você é simpático ou não. Então, se você tem uma pessoa muito simpática do seu lado, você é o antipático da dupla. Exatamente. Né? Se você tem uma pessoa grossa que corta, e você é grosso também, mas sabe, não fala alto, é um pouco menos. Você não é o grosso, é o outro que é. É isso mesmo, é isso mesmo. E isso é super importante que você está falando, sabe? Porque, assim, a gente se atropela no dia a dia, né? Hoje eu estava falando sobre concepção de projeto, né? Essa questão de conceber qualquer tipo de projeto, ou é de paisagismo, ou é de iluminação, ou é de arquitetura. E é muito dessa percepção, é muito de interiorizar tudo que a gente está percebendo e fazer uma leitura para chegar no resultado que você determina. Porque você trabalha em relação a. Em relação a, não é um barco sem rumo, né? Você tem uma coisa engraçada que meu pai fala sempre, que é o seguinte: eu não consigo fazer projeto se eu não tiver uma encomenda. Ele fala muito isso. Porque o projeto ele pode ser 1 milhão de coisas, né? Mas você precisa ter uma encomenda para você poder saber, porque minha casa não vai ser igual à sua, né? E mesmo assim, ó, seu pai talvez não tenha dito porque não aconteceu, mas ele, se tiver encomenda e não tiver um terreno, ele também não tem projeto. Ah, sim, claro. Você tem que ter encomenda e a possibilidade de realizar. Mas não é o terreno como um dado físico de interferência no potencial criativo. Quer dizer, a mesma encomenda em terrenos diferentes vai acontecer diferente. Resultará em projetos diferentes. Com certeza, então, com certeza. É o contexto, né? E aí o contexto modificando aí a percepção do arquiteto como criador, mas ele modifica a percepção do usuário o tempo inteiro. Né? Então, desses exemplos bizarros, e isso vale para tudo, para cor. Tem uns exemplos, tem até no livro, tem um exemplo desse no livro de paisagismo lá que eu tenho publicado, tem um exemplozinho de cor, de que você olha ali um cinza, ele parece um cinza escuro e claro, mas se você isolar, ele é o mesmo cinza. Mas o contexto te sugere que ele tem uma cor diferente. Né? Isso. E é super porque não é ele, não é o cinza que é cinza. Quer dizer, ele é cinza porque tem alguma coisa em volta dele. Né? O vermelho é mais vermelho quando ele está na frente do verde. E
Se a gente entrar numa profundidade disso, que eu acho que a gente não deve, porque hoje o tema já é bem grande, mas se a gente entrar numa profundidade disso, é a percepção de visão também, né? É a questão física de visão de cada um. O meu verde é diferente do seu, né? Sim. Enfim, em relação às cores. Há uma subjetividade nisso tudo. O seu verde é diferente, a sua experiência vivida é diferente em relação aos verdes que você vê. As bagagens. Tem gente que fala, eu tenho horror a tal cor. Por quê? Aí a gente está no nível da subjetividade. Mas tem uma camada que ainda domina o coletivo, vamos dizer, não sei se a expressão é justa, aí se tiver algum psicólogo que não atire pedras virtuais, mas assim, no inconsciente coletivo, quer dizer, há uma camada que a gente compartilha de maneira de perceber o mundo, ainda que há um componente subjetivo. Então, humanos, de maneira geral, têm um sistema perceptivo semelhante e reagem de maneira semelhante às informações que encontram no mundo, né? E essa volta toda é para dizer, ó, se o contexto influencia o objeto percebido em todos os aspectos, qual é o contexto da arquitetura? Né? Então, se você muda o contexto, você modifica o objeto. Se você muda o verde, você muda o vermelho que está dentro dele. Se você muda o branco atrás, você muda o cinza que está dentro. Sim. Se você muda a sua companhia, você muda o seu nível de simpatia. Se você muda o contexto da arquitetura, você muda a própria arquitetura. Então, essa é a primeira grande relação do paisagismo com a arquitetura. Ele não é um complemento. Sim. Ele é o contexto. Ele é o lugar onde ela vai acontecer. Perfeito. E a hora que você entende ele e modifica ele, você não está só criando um espaço externo, você está recriando a maneira de perceber aquela edificação ou aquele lugar que está ali. Perfeito. É outra coisa. Perfeito. É outra coisa completamente diferente, né? Eu acho que às vezes a gente não percebe a dimensão que é tudo isso, sabia? Mesmo a gente que já está no mercado, né? E assim, não para às vezes para pensar a dimensão de tudo isso, o quanto cada decisão, cada processo desse de criação aí de uma implantação, de um paisagismo, ou da própria arquitetura, ou de uma decoração, quanto tudo isso tem uma relação e um poder aí de mexer em todo o cenário, né? Em toda a relação emocional, inclusive, e, na verdade, na saúde das pessoas, né? Se você pensar por um lado... Tem um impacto mensurável na saúde também. Mensurável. O que eu acho interessante aí, assim, é mais o seguinte ainda, eu estava aqui pensando uma maneira de formular. Então, assim, o impacto, ele é, né? Ele é um fato do sistema perceptivo da gente, né? A gente não percebe as coisas isoladamente, a gente percebe relações. E o impacto vai acontecer com o seu projeto, quer você queira, quer você não. Sim. A questão toda é sobre se você sabe que vai ter esse impacto, o como você é capaz de gerir e controlar e conduzir o impacto na medida do teu interesse. Porque ele acontece. Aquilo que eu falei. Assim, o que é que você está procurando fazer, né? E é isso que você vai poder fazer. É aquela história, você domina, se você pensar numa caneta, que é um exemplo bem simples, mas se você domina o uso da caneta e vai dominar o repertório das letras e tal, você vai poder chegar onde você quer nessa escrita, né? Então, eu acho que é legal o que você está falando, Malamute, e que demanda uma preparação, tá? Da gente como profissional, aí eu estou colocando já, que eu acho que é um pouco do que a gente falou, que é que a gente precisa, né, para começar no paisagismo e tal, mas demanda, além de uma habilidade técnica, né, de ferramentas e tal, o conhecimento e embasamento técnico de normas e de técnicas e blá, 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 tudo que a gente sabe, uma bagagem emocional altíssima dentro de tudo isso, né, para poder conseguir compilar tudo isso e gerar o que você quer. E, como você falou, foco, planejamento, determinação, onde você vai conseguir pegar tudo isso e chegar no resultado que você determinou, né? Que você escolheu diante desses pré-requisitos todos, desse repertório, né? De toda essa questão, né? Eu acho que tem duas coisas ainda hoje, que você disse que não tinha falado de repertório ainda. Importante. Ótimo. Gel fez um comentário aqui dizendo que o som estava duplicando. Eu tentei fazer um ajuste aqui, Gel. Se melhorou, eu já baixei aqui também o meu. Avisa,
Tá baixo para o Max fez um comentário aí, quanto à riqueza, ele deve ter gostado de alguma coisa que a gente falou, obrigado. Né? Querido. Então, voltando aí no que você disse, né, sobre repertório, que é um assunto que a gente já tratou um pouquinho, e a possibilidade de modificação que eu estou provocando em relação à arquitetura, que é o nosso tema, né? Eu acho que as duas coisas estão relacionadas, assim, a primeira coisa, tanto o repertório quanto a possibilidade de modificação, a primeiro você saber que isso está no seu horizonte de possibilidade. Sim. Né? Porque não quero usar a palavra percepção, mas assim, meu entendimento acumulado, né, enfim, desses anos de experiência didática e de projetista, né, é de que as pessoas nem sabem que elas podem fazer isso. E na medida que elas não sabem que podem, elas não são capazes de propor. Porque você não pode propor uma coisa que você desconhece. Né? Não, você propõe a partir daquilo que você conhece. Isso. E na medida que você também não sabe, você também não forma repertório, porque você não está atento ao mundo. Ao mundo. Né? Então, é uma crença limitante. É como se essas possibilidades fossem invisíveis para você. Né? Então, você é impactado por elas na sua relação cotidiana com o mundo, com o espaço, com a paisagem, com a arquitetura, com os interiores, mas você não decodifica ela. E quando você não decodifica, você não se faz apto a propor. Você não absorve, então, não tem conhecimento para reformular, propor, adaptar. Né? Então, o grande primeiro passo, e não é nosso tema, mas né, a gente já falou disso, é descobrir que você pode fazer. Sim. É descobrir que o paisagismo não é decoração. É descobrir que ele modifica realmente o mundo percebido das pessoas, que ele modifica a... É a nossa varinha mágica, né? Né? É a nossa varinha mágica. Dá uma varinha mágica. E aí e a primeira mágica que a gente tem que fazer, aí tem outra varinha mágica, tem duas varinhas mágicas. Tem a varinha mágica do arquiteto, que é essa que você está falando, né? E tem a varinha mágica do professor. Boa. Gostei. Que é de sabe, abrir o olho, putz, eu estou vendo, né? Provocativo, né? E não impositor, né? Nunca impositor, nunca de opinião, mas de provocação, de mostrar os horizontes, de possibilidade, né? Quer dizer, é uma janela que você abre numa parede preta e de repente tem um mundo inteiro ali para ser visto. Perfeito. Então, essa varinha mágica do professor é a missão da gente quando está ensinando, né? É verdade, e de abrir e aí a hora que você abre essa janela e a pessoa descobre que aquilo é possível, aí ela se faz capaz de ver, e aí ela se faz capaz de ler, né? Então entende uma relação nova com o mundo, e isso vai fazer ela ser capaz de propor. Sim. Né? Porque agora ela é uma coisa que existe. Sim. Você sabe de uma coisa que você está falando aí? E quando você pensa num esporte, um recorde, ele demora pra caramba de ser quebrado. Mas no dia que ele quebra, pouco tempo depois, alguém vem e quebra de novo. Por quê? Né? Porque fica uma crença limitante ali, coletiva, de que aquele foi o melhor tempo e ninguém consegue melhor do que aquilo. Né? E se alguém consegue, é porque dá. Né? Se alguém consegue, é porque dá. Então, às vezes, tem coisas que acontecem, inclusive, tem coisas que as pessoas conseguem fazer até pela ignorância da falta de conhecimento de que não poderia fazer. Isso existe também. Né? Você vê crianças e fala assim, gente, como é que essa criança conseguiu fazer isso aqui? Mas aí eu acho que não é isso não, Mila. Eu acho que é outra coisa. Tem uma opinião diferente da sua sobre isso. Sabe que assim, você às vezes não sabe. Há regras limitantes e que se você não está submetido a elas, você faz coisas fora da regra que podem ser interessantes. Né? Sim. É isso. Mas que é isso que você está dizendo. Não tem limite, é isso que eu quis dizer, exatamente. Mas eu acho que tem uma outra coisa aí que faz esse tipo de efeito, inclusive no recorde atlético, olímpico, né, esportivo, que há um conhecimento acumulado. Então, claro. e que se transmite pela experiência. Né? Enfim, aí tem um monte de estudo louco de como é que isso se transmite. Mas assim, na hora que o cara quebra o recorde da natação, ele faz uma coisa que alguém não exatamente fez da mesma maneira antes. E isso habilita os outros a aprenderem uma coisa que ninguém tinha feito antes. E agora todo mundo sabe fazer isso. E agora todo mundo pode quebrar o recorde de novo, até que alguém consiga dar mais um passo para frente. Né? Então, a história dos recordes, ela é uma evolução
do conhecimento, da capacidade, né? Também, claro. Do aprendizado no sentido coletivo, né? De que vamos juntos aprendendo e transmitindo essa informação. Então, que dá uma sensação de crescimento contínuo, que também não é bem verdade, mas isso no esporte existe claramente, né? Então, a técnica vai aprimorando, o movimento vai modificando, sabe? O cara pula e dá um salto e fica mais tempo embaixo d'água do que os outros, e percebe que vai mais rápido, todo mundo agora tenta ficar mais tempo embaixo d'água. Sim, claro, vai pegando um repertório, um conhecimento, um conhecimento coletivo, né? Com certeza, com certeza. Mas também a questão da crença limitante, porque é um item, aí a gente vai para o emocional, a gente está falando, você falou tudo isso aí da parte técnica, mas tem um item emocional muito forte. Aquela história de dizer você não pode, você não consegue, e se você acredita que não pode, não consegue, pode desistir, porque não vai, entendeu? Sim. Então, se alguém te disser você não pode, você dizer eu posso e vou, é muito possível que você consiga, né? Sim. Mas se você acreditar que você não pode, já começou. E aí, mantendo a metáfora do esporte, né, de novo, e fazendo uma propaganda para os professores, seria bom fazer isso no dia 15 de outubro, mas assim, o trabalho, né, do ensinar é ser o técnico, para dizer para aquele que acha que não pode, de que você pode. É isso mesmo. Né? Você pode e eu sei como fazer para que você faça. Você talvez ainda não saiba que pode, mas eu sei que você pode. Né? Que é o que qualquer técnico de esporte tem que fazer. Porque se o cara não estiver lá na beira da piscina da pista, digo, o atleta está lá, nadou, diz, não aguento mais, não consigo mais respirar. Tem que ter alguém do lado da piscina para dizer, olha, você pode e você vai. Agora, vá. E o cara nada de novo. Ele dizia que não aguentava mais, mas ele conseguiu. É isso mesmo. Né? E é isso que vai desenvolvendo ele. Então, assim, quando a gente está do lado de cá, né, aí, porque a gente de um lado é atleta, né, porque é projetista, e de outro é o técnico, porque é o professor. Né? Então, você sabe qual é o lado de lá de, né, será que dá? Mas você sabe o lado de cá, diz, olha, dá, faz assim, eu sei qual é o caminho, porque eu já fiz. Isso, exatamente. Eu acho que isso é de uma riqueza, agora, plagiando aí Marcos, isso é de uma riqueza enorme, né? É outra riqueza. de ter as duas varinhas aí na mão, né? Porque também é muito difícil você dizer, você pode falar assim, mas eu nunca fiz, né? Mas eu, enfim. Mas pode, tem cada, né? Você e pode. Aí, voltando para o tema, porque a gente escapa, tipo, a gente já foi parar em treinamento esportivo, e a gente está falando de arquitetura, né? Então, voltando para o tema, né, e para explicar a metáfora, para de repente alguém que chegou no meio da conversa achando que a gente é completamente biruta, a ideia é essa, quer dizer, é fazer com que as pessoas enxerguem uma possibilidade que elas não conhecem. Sim. E no universo do paisagismo, a possibilidade da transformação da percepção das pessoas é uma dessas coisas que as pessoas não sabem que podem fazer. E aí, por isso, elas não fazem. Né? Ou pior, fazem sem saber que estão fazendo, então não fazem a gestão disso, porque você sempre está modificando a realidade. Né? E sempre está modificando a arquitetura quando você interfere no contexto dela. Então, se você não sabe o que está fazendo, você vai fazer besteira. Sempre errado. Né? Vai estar sempre errado. Vai estar sempre errado. Que é o que eu digo. Não adianta você tentar chegar num lugar que você não sabe onde é, porque você está sempre perdido. Qualquer lugar que você chega, você está perdido. Isso, para mim, é mesmo que o lugar fosse certo, você não sabe. Né? Não sei, se você não sabia onde que você queria chegar, você vai estar sempre perdido, qualquer lugar que você chegue. Né? Então, eu acho que é muito disso aí, é determinar antes, saber que pode e fazer essa primeira mapeamento, né? Esse primeiro determinar onde você quer chegar no início da trajetória, né? E aí esse onde, Mila, ele vai mais longe, sabe? Porque quando a gente começa a olhar assim, já inverte aquela primeira frase que a gente falou no começo da live, já o paisagismo chega quando assim, se você entende que a arquitetura ela existe e é percebida, né? E aí agora falando especialmente com os arquitetos, ela existe e é percebida através do contexto, quer dizer, o edifício solto, ele não tem o significado dele está no contexto. Sim. Você pensa que o significado está no edifício, mas o significado está no contexto. Com certeza. E se você não projeta ou não faz a gestão do contexto, você perde uma parte importante do seu projeto de arquitetura. Né? Então, não é só sobre o profissional de paisagismo, que chega, às vezes, depois, né, ter a sensibilidade e a percepção do que ele pode fazer pela arquitetura. Então, você chega ali numa entrada de edifício, numa casa, numa loja, numa chácara, não importa, e olha o contexto e diz como é que eu posso modificar
a percepção desse contexto. E daqui a pouco eu até aumento um pouco essa história. Mas, assim, o que é que eu posso fazer por esse contexto? Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, como arquiteto, que chegou antes, né? E está estabelecendo uma edificação, entender que a presença da edificação ela já existe em função do contexto. Sim. E ela modifica o contexto, e é modificada pelo contexto. Né? Então, como é que você implanta a arquitetura quando você já está pensando no contexto? Claro. Essa é a relação do paisagismo com a arquitetura. Quer dizer, não é sobre oferecer um projeto complementar, mas é sobre projetar melhor. Porque Sim. você tem domínio de uma das partes mais importantes, que é o contexto. Que é o contexto. Para a implantação desse projeto como um todo, né? A própria implantação. Com um objetivo, né? Com um objetivo claro. Né? Porque o contexto é a partir de onde as pessoas vêm. E as coisas só existem para quem está vendo. Né? Então, sabe, quem está vendo, quem está onde, como essa pessoa vai perceber, né? E aí a história de, enfim, percepção nunca é sobre o que, a gente já falou disso, acho que outro dia, né? Percepção nunca é sobre o que, é sobre o como, né? Falamos sobre o como, com certeza. Agora, você está falando aí uma coisa, e às vezes eu vejo muita gente fazendo projeto para fotografia, para uma tendência, para uma exposição daquele projeto, vamos dizer assim, né? E eu assim, vamos entrar num outro caminho aqui perigoso, né? Depois eu pude de volta. Não, mas assim, justamente para interiores, né? Porque eu acho que nossa relação aí está bem, vou puxando para interiores aqui. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito, muito em foco, não perder esse foco, né? Esse porquê de ser nas pessoas, de ser na ambientação e no convívio daqueles espaços, né? Porque, assim, eu realmente vejo, e fico muito triste por isso, vejo as pessoas se preocupando muito mais com sei lá, como vai ficar na foto, se aquilo está bonito, e as casas e os ambientes começam a virar showroom. Vitrine, né? E vitrine é um lugar morto. Entendeu? Quem mora na vitrine é um lugar que não vai ter uma história, que não vai ter uma, né? Enfim. Não tem vida, né? É uma vitrine. Tem vida. E não é para ter, né? Não é para ter. Pior é isso. Então, se você faz uma vitrine e as pessoas vão morar na vitrine, elas vão incomodar a vitrine. Elas vão acabar com o objetivo daquele projeto que era ser vitrine, né? Então, você vai ter o tempo inteiro uma briga de destino, né, que você determinou do projeto lá na frente, que era para ser uma vitrine, e o de fato, o que deveria ser o projeto, que é o convívio, que é o acolhimento, que é o deixar viver e conviver dentro daquele espaço. Que mais não, que deixar, não é compatível é o ajudar, é o interferir, é o modificar. Interferir, permitir, né, convidar a isso. Convidar, né? Muito mais convidar abraçar, do que permitir. Entendeu? Então, você pega um contexto, um elemento, um projeto, e você foca ele no objetivo errado, acabou. Ele vai sair errado. Não tem como resolver esse problema. E aí eu venho, vamos entrar, porque eu estou puxando, porque você está fugindo. Mas eu vou não. Tá sim, eu vou puxar aqui que eu quero que você fale agora sobre como é que essa agora, a partir do paisagismo, inclusive das vegetações, né, dos verdes, das plantas, né? Como é que elas entram dentro dessa história também para elas não virarem vitrine dentro disso tudo, né? Que eu acho que no contexto do negócio. Então, volte, vai, agora... Vamos lá. Você fez uma pergunta que eu preciso dar um monte de volta, eu acho. Mas eu acho que, assim, pensando no exterior, é claro, né? A vegetação, ou o que for, ele é o contexto da arquitetura, ele é a maneira que você projeta a percepção da arquitetura, é a sua opinião sobre aquela arquitetura, sua opinião sobre como as pessoas devem se comportar ali, de como é que aquela edificação se relaciona com a cidade ou não, e com os vizinhos ou não, e com a paisagem ou não, em que medida, e com que narrativa. É sobre isso, né? Quando a gente vai para o lado de dentro, isso começa a virar uma coisa de que a própria palavra paisagismo começa a perder força, né? Vai dando mais espaço para os jardins, né? Para a parte de jardins. Né? Então, assim, muitas vezes, com raras exceções, o lado de dentro é uma questão ornamental, com vegetação.
O que eu acho que a gente pode considerar, assim, aí tem os benefícios da vegetação, história de biofilia, não sei o quê, que ok, não, né, é fato, tem uma série de benefícios da presença da vegetação. Também não vou discutir os critérios de especificação, que não é nosso tema. Sim. Mas a vegetação isoladamente aplicada a interiores, ela é decorativa. Né? E isso fica explícito, né, quando você tem problemas, aí sim, de especificação de que a planta morre porque ela não é adequada para lá. Porque assim, ninguém nem pensou que a pobre da planta era viva e especifica ela como se ela fosse uma escultura, como se fosse um objeto inanimado qualquer. Né? Perfeito. Mas isso ainda está dentro do universo da especificação e mais perto da jardinagem do que do paisagismo. O que eu acho que a gente leva do paisagismo para dentro da edificação e para os interiores não é nem necessariamente o que a gente chamaria de paisagismo, mas pensando aqui no paisagismo como uma ferramenta de aprendizado da condução e da sensibilidade das pessoas. Certo. Olha o nó que eu fiz aqui. O nó que você vai chegar. Mas eu acho que você vai entender. E espero que nossos amigos, que a gente nem está falando muito com eles, também entendam. Porque eu me embalo. Quem não estiver entendendo, bota aquele emojizinho da cabeça explodindo, sabe? Não, e reclama, e pergunta se vocês têm alguma dúvida, porque eu saio falando e tal. Eu estou entendendo. O que é que eu quero dizer com isso? Toda essa conversa que a gente está tendo sobre como as pessoas percebem o espaço, como é que elas reagem, como é que o espaço modifica a vida das pessoas, como é que o espaço deve ser planejado para a vida das pessoas, para que ele modifique e interfira beneficamente na relação da pessoa com as outras pessoas e com o espaço e tudo isso. Relação interior e exterior. Tudo, né? E o que eu aprendi, né, ao longo da vida é de que uma das maneiras mais fáceis de ensinar isso é com paisagismo. Por duas razões. Olha só, essa é novidade. Duas razões. Estou ligada. Duas razões. A primeira é que, diferente da arquitetura, no design de interiores não, mas na arquitetura, paisagismo você está sempre necessariamente dentro, não tem fora. Sim. Né? Você está sempre imerso. Então, você não se distrai. Na arquitetura, você se distrai com o objeto arquitetônico como um sólido externo a você. Né? E a paisagem você está imerso nela o tempo inteiro. Então, isso ajuda muito a você não perder o foco da experiência imersiva que é a arquitetura e que é a paisagem. A arquitetura é uma experiência imersiva também. Sim, né? Sim, com certeza. Mas ela propõe também uma experiência enquanto objeto que pode ser observado externamente. E o paisagismo não. Contemplação, né? Então, isso já ajuda a trazer o foco para a experiência imersiva. Né? E a segunda coisa é que o projeto de arquitetura e de interiores, eles são projetos que têm um nível de limitação maior. Né? E aí a gente pode falar das crenças limitantes que você falou mais cedo. Vou fazer o link com as suas crenças limitantes. Suas não, né? Você fala de riqueza também para a gente prestigiar Marcos aí. Então, quando você faz um edifício, né, uma sala, um quarto, você tem condições muito específicas de dimensionamento, de utilização do espaço, de eficiência construtiva. Então, sabe, se a parede é curva é muito difícil de construir, se ela é reta é mais fácil, se ela é torta é complicado, se ela é inclinada é um problema. Você tem uma série de demandas técnicas, tanto da execução da obra, quanto de operação do espaço, que são muito mais limitantes do que do lado de fora. Sim. E aí, especialmente, né, os arquitetos mais jovens e os que não estão atentos a esse assunto que a gente está falando, da percepção do espaço, eles se distraem com essa questão técnica, objetiva, construtiva, e perdem o foco na experiência da pessoa. Sim, né? Sim. O projeto de paisagismo, o projeto de exteriores, ainda que ele faça uso de elementos construtivos, né? Ele quase sempre é um projeto muito mais livre. Você tem uma liberdade propositiva do ponto de vista de conformação espacial maior. Né? Então, você pode ter formas muito variadas, você pode ter imprecisões muito maiores, você pode ter fluidez muito maior, você tem variações que a arquitetura permite, mas não parece que permite num primeiro momento.
Perfeito. Então, treinar lá fora é treinar de um jeito que você tem a liberdade de descobrir que isso existe. E aí você traz isso para dentro da arquitetura. Perfeito. E aí você vai entender lá dentro também. Né? Então, eu vejo o paisagismo como uma ferramenta sensacional de ensino de arquitetura. Né? Porque é muito sobre isso. E uma... Concordo plenamente. Só para terminar o raciocínio, porque, enfim, mal educado, eu sei. Meninos não, eu estou aqui só bebendo na fonte. O que acontece, assim, dando aula, não sei se eu disse isso aqui em outra live, mas assim, dando aula de projeto, né, em que os meninos, os alunos, fazem exercícios de projeto. Você bate o olho e sabe qual é... Né, eu faço para turmas muito heterogêneas, então, de arquiteto, de agrônomo, de designer, de pessoas com formações diferentes. Você bate o olho e você sabe qual é o projeto do arquiteto. Claro, quase sempre, não todos, as pessoas são diferentes e tal. Claro, não porque necessariamente o projeto do arquiteto seja evidentemente melhor, no sentido de que ele já tem experiência com espaço. É porque quase sempre eles são mais rígidos. Sim. São desenhos duros, rígidos, cheios de limites, cheios, sabe? Ele não consegue folgar. Porque a experiência dele em projetar arquitetura é uma experiência de encaixar pecinhas muito justas. Sim. E ele não consegue enxergar isso de uma maneira mais fluida. Então, quando você cai do lado de fora, essas pecinhas perdem todo o sentido. E fica evidente que não é assim. E aí, esse aprendizado lá de fora te faz enxergar a arquitetura de uma maneira melhor. De uma maneira melhor. É bem, importante o que você está falando, né? Cara, realmente, a gente até perceber isso para não cair nesse problema, né? Porque cai. E eu vou dizer, se você pegar uma turma de aluno seu e pedir para fazer um exercício de exteriores, de paisagismo, né? Pega um lote, né? Põe uma casa, um apartamento, não sei o que, diga, olha, projete os exteriores. Você vai ver como claramente o desenho é enrijecido. É enrijecido, né? Perfeito. E não é por uma escolha, porque assim, você pode escolher fazer desenho, não é errado fazer desenho rígido, isso também é uma coisa que é importante esclarecer. Não, é rígido, é errado. Não. É errado você não ter a escolha. Né? Você fazer rígido porque não sabe fazer... Não era isso que você queria. Que não era não sabe nem supor outra possibilidade. Perfeito. Né? Então, o rígido como escolha, ok, faz sentido para esse contexto, faz sentido para esse projeto. Né? Aí sim. Então, eu acho que quando a gente fala de interiores, assim, a grande missão do paisagismo é uma missão educacional. Eu fiz uma inversão completa do que você queria dizer, atrapalhei todo o raciocínio. Não, eu acho que está ótimo, concordo com você plenamente, que eu acho que pensar essa concepção do espaço, do paisagismo, é super importante para trazer isso para dentro, que é o que a gente tem falado o tempo inteiro, de abraçar, de contemplar o convívio, as pessoas e tal. Então, esse raciocínio, esse pensamento, não tenho a menor dúvida de que está aqui dentro. Agora, eu vejo também o paisagismo muito nessa relação externo-interno, sabe? E quando eu penso, por exemplo, foi nisso que eu comecei a falar, na verdade, meu pensamento estava nisso. Quando eu penso em paisagismo relacionado a design de interiores, ou arquitetura melhor de interiores, ou um ou outro, eu vejo muito esse foco na relação dos dois ambientes, externo e interno, entendeu? Porque, assim, eu vejo, às vezes, o pessoal fazer projeto de interiores, fazer ou a concepção, né, no caso da casa inteira e tal, e não focar ou não valorizar ou não determinar como vai ser a relação interna e externa. Tem casas que você chega, que você está do lado de fora, você não tem a menor vontade, ou não tem como se nem entrar na casa, que às vezes toda a festa ou todo o convívio acontece dentro de uma varanda desse tamanho, às vezes tem uma sala grande, mas que ela não é convidativa, ela não tem relação com essa parte externa, e aí você fica com ambientes que não se comunicam, não se conectam, não convidam, não permite esse convívio. E eu acho que sim, quando eu penso em paisagismo e nesse tema, quando você trouxe, eu pensei muito nisso, nessa relação externo-interno, sabe? Que eu acho que é precária em grande parte da nossa arquitetura, de uma forma geral.
né? Eu acho que sim. Eu acho que você usou, você diz, eles, na verdade, o projeto, e aí tem a ver de novo com projetar de maneira integrada e entendendo onde você está e tal, ele efetivamente não se relaciona, né? Que muitas vezes, né? E aí é um outro aprendizado, e aí talvez para os profissionais de arquitetura e design de interiores, né? O projeto, as pessoas, vou dar um salto de escala, tá? 2 saltos de escala para dizer que é a mesma coisa. Então, no paisagismo, tipicamente, quando ele é visto como jardinagem, as pessoas projetam o lote e o entorno da residência como se aquilo não existisse numa cidade ou num território qualquer. Então, assim, aquele retângulo isolado do mundo, isolado do contexto, e a pessoa projeta um retângulo como se nada que tivesse em volta fosse relevante, interferir ou o se que fosse... absolutamente não é verdade, né? Não. Inclusive, eu posso até falar isso sobre o processo de projeto, se eu me lembrar daqui a pouco. Tá. Quando a gente vai para arquitetura e para projeto de interiores, nas 2 escalas, acontece a mesma coisa em relação ao lote. Projeta-se a casa como se o lote não existisse. Isso. O lote, ele é só um limite físico, que é definido pelo recuo. E aí, o que é externo é o que sobrou da arquitetura. Então, assim, não é uma relação saudável, é uma relação de sobra. Eu fiz aqui o projeto e o que sobrou, alguém faz um jardim. Alguém faz um jardim, ou a gente usa de algum jeito, É o que enfim. sobrou, né? E no final, claramente... quando você vê, as famílias vivem nesse que sobrou. Sim, em lugares quentes, como a gente está aqui em Salvador, não sei se está todo mundo na Bahia, né? A gente tem plateias de pessoas de lugares diferentes, mas quem vive em lugar quente, a vida acontece mais fora do que dentro, né? Então, às vezes, não tem nem sentido. Então, a primeira coisa é essa, assim. E quem projeta os interiores, muitas vezes também projeta a sala pensando na sala e não a sala em relação a o que está acontecendo lá fora, mesmo que ela não tenha, vamos dizer, ferramenta para, sei lá, trocar uma porta de lugar ou aumentar uma porta. Mas o desenho é alheio ao que está acontecendo ao redor e não estabelece uma conexão, né? Eu acho que isso é o ponto, né? Então, saber, né, e reconhecer o espaço externo e não edificado te permite incorporá-lo como intenção no projeto do espaço interno. E isso é intenção mesmo, é aquela história de layout, de posição de móvel, de conexão visual, só. Não é uma questão de ter que colocar um vaso dentro, sabe? E posição de móvel, a gente vê isso muito claro. Quem mora em cidade, né, litorânea como a nossa, você vai em residências que são à beira do mar ou que tem uma vista para o mar, e é tudo de costa para o mar. Eu não consigo conceber. E quando eu entro, gente, é chocante. Comecem a perceber nos lugares que vocês vão que tem vista para o mar, poucos botam como, vamos dizer assim, como prioridade essa vista ou essa a relação do que tem lá fora, né? Você vira de costa porque tem lá fora. E estou falando de um apelo enorme, que é o mar, né? Que é isso me lembra sempre uma história que você conhece, porque você estava lá, e algumas pessoas que estão aqui também conhecem, e é uma história que eu fico muito lisonjeado no final, que é a história lá da Casa Cor do Santo Antônio, do terraço e do prêmio, não sei o quê, né? E aquilo rendeu um tempo e tal. E aí teve uma vez, a gente estava, né? Enfim, aquele terraço era o terraço da vista da Baía de Todos os Santos, e tinha uma série de histórias que a gente pode até um dia fazer uma live só para contar aquela história, porque é uma história cheia de... É uma aventura aquilo. É uma aventura. Mas o resultado... daquele negócio, né? Eu fui jurada, votei em você, viu? Só para dizer. É isso, pois é. Eu não posso dizer que daqui a pouco vão dizer que você era uma jurada parcial, vão tomar meu prêmio. Agora, ela não era uma jurada parcial, não. Não era, de jeito nenhum. Aliás, eu recebi uma reclamação que eu estava botando nota muito baixa. Eu estava muito crítica. Falei, eita, Zorra, levei uma... Mas, enfim, volta. Voltando a essa história, né? É um negócio que foi desenhado a partir da vista para a Bahia. Assim, o objetivo dele era criar um espaço de relaxamento com uma percepção de uma vista sensacional que aquele lugar tinha. Sim. E aí, um tempo depois, meio ano depois, 8 meses depois, não sei, um tempo depois, estava com o Fernando, que é meu sócio, parceiro na execução daquele projeto. A gente estava visitando uma loja de material de construção, né? Não posso dar muito detalhe, porque senão entrega as pessoas. E
E aí a pessoa, né, responsável lá da tal da loja, diz, vocês aqui e tal, porque eu não circulo muito, eu não compro muito, né? Que legal, e estava lindo o ambiente lá da Casa Cor, e não sei o quê, e a pessoa contando, né, elogiando, e o Fernando, num arrobo de humildade, sei lá, ele respondeu, não, mas também com aquela vista já tinha meio caminho andado. Né? Que é verdade. Mas a resposta dessa mulher, Mila, foi tão legal que eu ganhei o ano com essa resposta. Ela disse, não, você está enganado. Ó o negócio. Diz, todos os ambientes estavam voltados para o mar. Só o seu tinha vista. Isso aí. Muito Entendeu? bem falado. A gente tinha uma casa-cor com todos os ambientes, com painel de vidro para exatamente a mesma vista. Exatamente. Exatamente a mesma vista. Na época eu não estou dizendo também. que os ambientes eram ruins. Eu estou dizendo que nenhum deles procurou uma relação real. A relação, isso, o convidar... Não é uma questão de qualidade ou falta de qualidade, mas é uma ilustração muito clara de que o se relacionar é querer se relacionar. Senão todos tinham a mesma oportunidade, é isso, né? É isso. E não quiseram. E era uma escolha. Ok, mas... Né? E aí essa frase foi tão legal porque ela deixa muito claro, diz assim, é uma questão de querer. Né? Então, assim, a vista está ali para todo mundo. Você quer? O que você quer dela? Né? E aí, então, aquele projeto ele era uma narrativa sobre como é que a gente queria que aquela vista fosse percebida. Ele não era um projeto sobre ele mesmo, ele era um projeto sobre a vista. Sobre a vista. Ele era em função da vista. Então, e a aí distribuição, o desenho, o fluxo, a iluminação, era tudo sobre a vista. E aí você tocou num ponto, eu acho que super importante do projetual, né? Do autor, na verdade, do processo de projeto. É assim, não é sobre você, né? Não é sobre você, não é sobre sua vaidade, não é sobre a vitrine, é sobre, né, o que onde você quer chegar com aquele projeto, com aquelas pessoas, com o que elas precisam daquilo ali, né? Então, eu acho que... Eu vou dramatizar e puxar a sardinha aqui para o meu lado, mesmo num espaço vitrine que foi da Casa Cor. Isso. Porque ali era um espaço vitrine. Né? Sim, era um espaço vitrine, mas... Só que ele foi concebido não como vitrine. Gente, ok, vamos... Né? Aquele espaço era não vitrine. Eu até estava aqui mais cedo, não sei se ainda está, Guto. Ele ia lá de vez em quando, no fim de semana, com a esposa... Ele chamava, eu não lembro a expressão, se eu falar errado, me perdoe, Guto, mas assim, ele chamava assim, é o terraço da magia. Ele ia na Casa Cor, Mila, para sentar lá e ficar olhando a vista. Sentava na chaise, ficava ele com a mulher lá 1 hora, ouvindo a musiquinha, curtindo, e eventualmente ia jantar ou ia embora. Ele não ia fazer a visitação mais, ele vinha para curtir o terraço. Então, assim, deixou de ser vitrine, né? Passou a ser um espaço vivo, que as pessoas querem ficar. Exatamente. É engraçado, assim, você falando isso, e uma das coisas que eu sempre falei, meus filhos velejam desde pequeno, né? E eu sempre falei com eles, nunca se acostumem com a vista. Sempre agradeçam, olhem, contemplem aquilo, vivam aquilo, porque cada dia vai ser diferente do outro. E realmente, em cada lugar que eles vão, e cada dia no mesmo lugar é diferente. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que dar para, nós como projetistas, a gente tem que tentar criar uma possibilidade de que as pessoas possam estar ali contemplando aquilo tudo todos os dias. Eu acho que precisa ensinar. E aí é sobre isso de novo. Então, assim, o projeto é sobre... E aí que eu digo que o paisagismo é muito didático para a arquitetura, né? Porque ajuda a ensinar a olhar. E, nesse caso, ensinar a olhar pensando no arquiteto aprendendo a olhar. E ensinar o usuário a ver também, né? No sentido de que o arquiteto ensina, se quiser, as pessoas a verem as coisas da maneira com que você, arquiteto, planejou. Então, e esse é o assunto da live da semana que vem, viu? Sobre como é que a gente planeja e controla a experiência do usuário. Gente, eu queria declarar que os assuntos eu sei aqui na live na hora, então é surpresa total para mim. Eu declaro logo isso, que eu sei aqui que é sempre muito Você está numa encrenca, né? E eu tô, olha, ai. Deixa eu te falar uma coisa.
falar nisso, já que a Só gente pode ser parou isso porque você tem competência, né, Mila? Porque senão precisava treinar antes da gente conversar, né? É verdade. E que não ia dar certo, né? Porque a gente ia treinar, chegar na hora e a gente ia mudar tudo. Ia mudar de assunto, é. Mudar totalmente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas estão perguntando para a gente sobre, lá na Casa 500, no Instagram e tal também, sobre o curso. O curso seu está começando quando? Me conta aí, porque a semana passada eu perguntei, você estava sem saber nem o que estava Voando, né? Eu ainda estou um pouco voando, mas a previsão. Me explica aí, porque eu fico dizendo ao povo, calma, liga, mande para a Malamute aqui para saber, porque eu fico tentando a ajudar. previsão, assim, a gente está no processo de organização dele, é um curso longo, né? Um curso de 20 semanas, então é um curso para fazer mais do que informação, para ajudar na formação, para ajudar, são 20 semanas de experiência contínua com o assunto, para que as pessoas vão desenvolvendo o olhar, a percepção, né? Não é sobre a informação que eu dou, mas sobre a experiência de ficar 20 semanas envolvido com o assunto, com, vamos dizer, um direcionamento do olhar durante essas 20 semanas. Quer dizer, você não vai aprender só na aula, você vai aprender na sua experiência cotidiana fora dela, né? E a previsão é que no dia 22, no final desse mês, né, a gente tenha uma live especial que fala aí já objetivamente sobre o curso, sobre o conceito dele. Perfeito. E aí ele deve começar provavelmente no dia 29, né? A gente ainda tem uma margem de erro nisso, uma semana para cá, uma para lá, mas o calendário oficial é mais ou menos esse. Então, no fim do mês ele começa e aí rola o semestre inteiro, né? Massa, e aí é um curso voltado para essa conversa que a gente está tendo no final, que é o que importa, né? Porque o resto você acha na internet de todo canto. E aí isso é uma coisa legal, ó. A gente está na era da informação. Então, informação é facílimo, né? Formação não é. Não. Né? E para você fazer bom uso da informação, você precisa de formação. Perfeito. Então, esse é um curso para formação, assim, para ajudar a desenvolver a capacidade de percepção. Perfeito. Muito mais do que de informação. Então, ele é... Enfim, e é um desdobramento de cursos que eu já dou. Se eu sou, né, arquiteto há 217 anos, então há 108 eu dou aula. Mas é uma coisa, assim, legal, sabe? Eu, mais uma vez, sabe que eu sou sua fã, você já sabe disso, né? Todo mundo, eu acho que já sabe também. Mas eu acho que é uma coisa, assim, é uma imersão, na verdade, uma formação, uma imersão, e é um ponto fora da curva. Porque não é simples fazer uma coisa dessa, a gente sabe, eu sou professora, estou aí também nessa... Não é simples a gente montar uma coisa nessa dimensão que você está propondo. E assim, e se você quiser, não tem aonde achar, né? Não tem isso em lugar nenhum, não tem uma coisa dessa que ensine você como você falou, a pensar tudo isso, né? E pegar essas informações, que a informação está fácil, Google nela que você acha. Agora, o que fazer com elas, né? Que é o grande problema. A tal da relação, é aprender o como e não o que, o relacionar. Né? Tem um exemplo dessas coisas de como e o que é interessante, bizarro. Né? Então, quem for ser meu aluno um dia vai saber que meus exemplos são os mais estranhos. Né? Mas eu estava outro dia com pessoas que não são da área e eu estava tentando explicar, não, o que importa é o como, não é o que. Né? E aí, um exemplo de, quer um bom exemplo? Pão. Pão é um bom exemplo. Receita de pão. É farinha, água, fermento. Às vezes ovo, às vezes leite. Pão francês, pão italiano, baguete, croissant. É uma base. Mas é tudo completamente diferente. Né? Os ingredientes são sempre os mesmos, mas não importa quais são só os ingredientes, importa como é que você relaciona esses ingredientes para obter um resultado que você deseja. Perfeito. Né? Então, com os mesmos 4 ingredientes, você faz pães completamente. Eles vão continuar sendo pão, obviamente. Eles não, né? Pode até virar macarrão, que nem é pão, e é o mesmo ingrediente. Ou papa, né? Ou sopa, se ele não fermentar. Né? Pode virar outras coisas, mas assim, esses ingredientes, eles viram muitas coisas, dependendo da maneira como que a gente propõe a relação entre eles. Né? Então, perfeito. Nunca é o quê. Então, assim, a melhor farinha pode ajudar um pão melhor? Pode. Mas, assim, não é a farinha que faz o pão ser um croissant ou um pão italiano. Ela pode ajudar o pão italiano a ser um pão italiano melhor ou pior, se a farinha for melhor ou pior.
mas ela não determina a existência daquele pão. Não. Né? Não. É a relação que vai fazer. Então, é sobre o invisível, que é o tema da semana passada, é sobre o invisível. Né? Invisível. E aí eu vou puxar um pouquinho mais. É o porquê deles, né? Aí é uma outra camada. Né? Por que eu quero fazer um pão italiano e não um croissant? Uhum. Né? Aí você precisa saber escolher. É outra coisa. Então, assim, quais são as camadas aí? A primeira, aí a gente meio que fazendo uma revisão do assunto de hoje. A primeira é saber que você pode escolher. Perfeito. Porque enquanto você não sabe que essas possibilidades estão com os ingredientes que estão na tua mão, você não vai fazer. Tá estático, você está Então, frisado. até, sei lá, até Marco Polo chegar da China, não tinha macarrão. Não. Os ingredientes estavam ali a vida inteira. Só que ninguém nunca tinha feito. Né? Por quê? Porque não sabia que podia fazer aquilo. Né? Então, primeira coisa é saber que pode. E isso faz parte da formação. Assim, saiba que você pode para você tentar fazer um macarrão. E aí, sabendo que você está tentando fazer um macarrão, você aprende se seu macarrão é bom ou ruim. E você vai treinar a fazer macarrão melhor. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é perceber que, então, para fazer um macarrão ou um pão, você usa o mesmo ingrediente, mas de maneiras diferentes e em relações diferentes. Perfeito. Então, o que é que eu estou escolhendo, a pertinência da minha escolha, primeira coisa, né? Faz sentido ter isso ou não. E aí depois entender que para chegar nessa escolha, não é uma escolha de eleger ingredientes, mas é uma escolha de eleger relações. Perfeito. Né? Então, no paisagismo, na arquitetura, nos interiores, então assim, não é sobre sabe, uma cadeira Bertoia, ou uma chaise não sei qual, ou não importa. Antes de ser a Bertoia, ou a não sei qual, ou a Lachaise, ou o que for, importa o que você está tentando fazer. E você vai conseguir fazer com outras coisas, porque é sobre a relação. Né? Como no paisagismo, não importa se é uma pata de elefante, uma fênix, ou uma ixora, em primeiro momento. Importa o que eu quero fazer. Perfeito. Porque a pata de elefante não vai caber no lugar da ixora. Não vai fazer o mesmo efeito. Mas há outras que cabem no lugar da pata de elefante. Perfeito. Porque então, é o papel dela, não é ela. Né? Então, não é sobre a pata de elefante, mas é sobre um papel construtivo. Então, exatamente. Não havendo pata de elefante, eu prefiro uma cadeira mais simples possível, virada para o mar, do que aí uma super poderosa do design maravilhoso que posta para o mar. É uma questão de... E é sobre duas coisas que você está dizendo, Mila. Assim, uma é uma cadeira, a primeira coisa. Sim, a função dela. É uma cadeira. Né? É uma função. E aí, o que eu quero dessa cadeira? Se é uma cadeira para jantar, uma cadeira para observar o mar, né? Então, é sobre a relação da cadeira com o ambiente. Isso. A última coisa, e a menos importante, é o nome da cadeira. Com certeza. Porque na experiência das pessoas, isso é uma camada, tem relevância, acontece, mas é uma camada de linguagem, ela é a última. Ela não modula a experiência, ela é um brilho. Tanto é, e aí a gente puxa uma narrativa que você sobrepõe. Exatamente. E tanto é o que você está falando, que muitas vezes você pega um projeto de interiores, onde você tem itens maravilhosos de design, brilhantes, e que no conjunto é um desastre absoluto. Não funciona. Mas, não funciona. Lembrando o que você mesma disse mais cedo, fica bem na foto. Fica bem na foto. Então, boas fotos não correspondem a bons projetos necessariamente. De jeito nenhum. Porque a foto registra mais facilmente o objeto do que a experiência. A experiência é muito mais sutil e mais subjetiva. E a fotografia, um bom fotógrafo consegue até transmitir uma parte da experiência. Isso que eu ia dizer. Mas o cara tem que ser muito bom. Mas é muito bom. E assim, tiro o chapéu para alguns bons fotógrafos que eu admiro muito. Entre eles, Chico, que eu adoro, Chico Diniz, que o cara faz milagre, viu? É isso, porque porque ele é arquiteto também, mas ele está atrás de transmitir a experiência mais do que o objeto fotografado. Perfeito. É diferente uma foto que tenta transmitir a experiência do que uma foto de catálogo da cadeira, que tem que mostrar a cadeira para você comprar. Com certeza. São fotos diferentes. Fotos diferentes, objetivos diferentes. É isso. Então, assim, boas fotos são mais fáceis de fazer, mesmo que os projetos sejam ruins. Então, não acreditem, crianças, em tudo que vocês veem no Instagram. Não.
Porque não é verdade. Não acreditem. Aí fica um monte de gente frustrada olhando aquilo ali. Eu quero uma casa assim, eu quero isso assim. Mal sabe que o povo que mora naquela casa nem entra naquela sala. Não entra na sala porque ela não é convidativa, ela não faz sentido no contexto, ela não, enfim. Não funciona. Ela é morta. Ela é morta, ela não tem vida. Ela é morta. Ela é uma sala zumbi, uma sala múmia, né, que fica bem na foto, mas ela não tem vida. Você lembra, a gente não tem mais tempo para ficar focando, mas olha só, você lembra na época onde que dizia que não podia botar televisão em sala, e que lembra que era um absurdo botar televisão em sala? Isso foi da época aí de talvez meus avós, aí no começo de meus pais e tal, e que tinha sala de visita que criança não podia pegar para não bagunçar a sala da visita, né? Loucura essa relação que era de mostrar, né? Era um espaço-cenário. Né? Era um cenário. E eu vejo se repetir tanto, gente. A gente não aprendeu com isso, pelo amor de Deus. É espaço-cenário. Mas, enfim, a televisão na sala é uma polêmica, porque ela também é um objeto monopolizador das atenções. Né? Então, não vamos entrar nisso, porque senão a live se você quer falar de uma sala que as pessoas convivam, a televisão é a pior companhia. Né? Não é boa mesmo, não, nesse ponto. Né? Mas... É um lazer habitual. É melhor do que cada uma num quarto, né? E ninguém nem se vê. Então, é melhor você sentar junto e assistir um filme junto do que cada um no seu quarto assistir o seu próprio filme. Né? E aí a gente entra no tema da semana que vem, dona Mila Peixoto. Qual é mesmo? Que é sobre o controle no projeto. Então, veja, a gente começa agora a modular como é que as pessoas vão se comportar. Isso, perfeito. A partir da maneira com que a gente dispõe os espaços. Dos espaços, perfeito. Bom, não é não? Enfim, né? Então, assim, só para dizer que quem veio aqui achando que a gente ia falar de plantinha, quebrou a cara, porque não foi plantinha. Não foi... Quebrou a cara, não, ganhou a noite. Ganhou a noite. Mas... Nada de quebrar a cara, não, porque foi legal. Não, muito bom. Maria, eu aprendo aqui todo dia, meu Deus do céu. Que loucura mesmo. Eu fico, rapaz, eu acho que eu não consigo dormir depois dessas lives de quinta-feira. Eu fico assim, a cabeça fica tchum, 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 sabe? Que loucura. Ai, meu Deus, obrigada. Né, acaba que o assunto emerge, né? E fica claro, né? Que é coisa que às vezes está ali abaixo e tal. A vantagem de ensinar é trazer a consciência, um monte de coisa. É bom demais. Hoje eu estava falando com uma professora que foi minha colega, né, da Unijorge, na graduação. Eu estava falando isso. Ela continua dando aula e tal, está na UFBA agora. Eu estava falando, gente, dá uma saudade, às vezes, de estar dentro da sala de aula da graduação, então, que o menino chega assim, sabe? Achando que pode conquistar o mundo. É muito legal. Mas... também tem esse desgaste, né, muito grande também que a gente... eu gosto de pós. Aliás, amanhã eu tô com turma de pós, então... Ai, que legal, que legal. Esse fim de semana todo tem uma turma de pós aí. É delícia. Eu gosto, adoro também, adoro. Agora é cansativo. Tô sem voz, Ai, bom, eu acho que fomos, né? Estouramos nosso tempo, então vamos aos finalmente. Então, a gente... Nossa missão de hoje foi falar sobre a relação do paisagismo com a arquitetura e com o design de interiores, né? E acho que deve ter ajudado a entender que não é uma missão decorativa, né? É uma missão estruturante, perceptiva e, curiosamente, educativa também, né? No sentido de que é uma ferramenta muito, muito útil para o aprendizado da condução da experiência, que é o assunto da semana que vem. Perfeito. E aí... Eu não consigo ver os comentários aqui, o meu também travado no YouTube. Deixa eu ver se tem aqui, porque Mas hoje a gente não deixou ninguém falar, então tem poucas coisas. Os melhores professores, boa noite. Jussi, queridíssima. Jussi, boa noite. Jussi disse que teria uma casa vista para o mar, nem colocaria muita coisa dentro da casa. Não é sobre colocar as coisas, não, Jussi, é sobre como colocar, não é sobre o quê. Dá para colocar. Agora bota um monte de chaise virada para o mar, para contemplar. E tem mais truques, mas aí os mais truques tem que fazer curso para aprender. Tem mais coisa, tem mais coisa aí. E, gente, super obrigada, viu? Já apareceu. Hoje eu vi Luiz Humberto aqui, saudade enorme dele, apareceu aqui. Passa um monte de gente legal aqui, né? Dinorá passou aqui, Iraci passou aqui. Dinorá até, enfim, comentou aqui em algum momento, pulei, perdão, Dinorá, Jussi. Isabela Conrado, Leandro, Tami Guto, que eu falei, que foi um visitante assíduo lá naquela Casa Cor, figura.
monte de gente. Gel, obrigado pela visita sempre. Gente boa. Nem Gel conseguiu falar, porque a gente não deixou mesmo. Não, hoje ninguém conseguiu. George, coitado, ele gosta de comentar, nem ele pôde. Aliás, hoje nem eu consegui, né? Aqui, não, estava impossível, perdão. Brincadeira. Eu fico aqui só sugando, que... Ave Maria, aprendo muito. Quem mais aprende aqui nesse negócio? Marcos está dizendo aqui no YouTube, para de falar não, né? Gostou, bom, obrigado. Marcos, semana que vem a gente vai falar mais, e aí tem mais assunto. Não dá corda não, porque senão a gente aqui só fica até amanhã. E durante a semana, né, os Instagrams estão aí, Arquimila Peixoto, eu, M. Malamute, vocês podem mandar mensagens, perguntas, tem caixinhas de perguntas abertas sempre, eu vou respondendo todos os dias, sempre tem alguma coisa. Eu não fui muito disciplinada essa semana, não, mas eu vou botar mais caixinha, vou ficar mais disciplinada essa semana. Foi uma semana conturbada aqui, de milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, estímulos diferentes. Meninos, muito obrigado. Mila, muito obrigado sempre pela companhia, pela simpatia, pela participação, na medida do possível, porque eu não deixei. Não, maravilhoso, adorei. É isso. Muito bom. Cada dia está melhor, aliás. Enfim, né? A gente está ficando bom nisso, né? E eu me divirto, acho máximo. Eu também, eu fico triste de desligar, juro que fico. Eu também, a gente precisa. Mas semana passada foi bom porque o Instagram desligou na nossa cara, aí resolveu. Tem 15 minutos. Mas essa semana a gente vai ter que ter coragem de desligar. Então... Beijo. Obrigado, Mila. Obrigado, pessoal. Não, até para mais. de falar. Obrigada. Tchau. Tchau.